A parte do genocídio também é importante falar, porque um dos principais argumentos contra o comunismo é o genocídio, né? Que matou 100 milhões de pessoas e que promoveu uma matança geral. Qual é a tua visão sobre isso? Isso é só propaganda anticomunista? Aconteceu? Por que aconteceu? Bom, a gente teve episódios de fato, né? Por conta de crises climáticas, de episódios de fome, mas assim como a gente teve em diversos países, né, capitalistas também, né? Só que esses números também são engrandecidos, né? Recomendo muito o Rodrigo Ianhês, né? Ianhês, que tem debatido sobre o tema assim, né, do Holodomor, né? Do que seria a guerra, a fome, né, a grande fome na Ucrânia, que ele traz dados mais consistentes, ele teve pesquisando na própria Rússia, né, fontes primárias. Mas eu acho que isso se mescla, acontecimentos que de fato têm elementos, né, de condução, assim, de condições naturais, né, de que não havia muita tecnologia, inclusive, para poder evitar, né, para poder prever. Há alguns elementos políticos, mas não é a proporção, né, que se coloca como os 100, né, milhões de mortos, ou do que seria o impacto, inclusive, da política de assassinatos, da política de trabalho forçado. E aí acho que é isso, né? Entender por que isso é difundido também, né? Essa perspectiva de demonizar as alternativas que foram socialistas, ou, portanto, que colocam em xeque, né, o que questionam a hegemonia, né, o poder político e econômico da burguesia hoje. É óbvio que eles querem evitar difundir uma série de mentiras sobre isso, né, para não parecer assim, mas de onde vem essa fundamentação, então, de ter tanto material que coloca essas questões, né, que impõe uma condição de vida que seria tipo o genocídio, a fome, a pobreza, a miséria para essas pessoas, justamente para compor esse quadro, né? E acho que fica fácil de pensar quando a gente pauta assim, se a gente tem uma sociedade que privilegia uma minoria, só que essa minoria tem maior poder sobre os meios de comunicação, se tem capacidade, inclusive, do investimento, né, de garantir a produção intelectual, que vai atender os seus interesses, etc., por que vai dar espaço, né? Por que não promover algo que, em alguma medida, né, criminalize ou cria um cenário de falar que, bom, a realidade que nós temos hoje é ruim, né? Tem 33 milhões de brasileiros passando fome. A gente tem 40 milhões de pessoas informais, 9 milhões de desempregados, salário mínimo não dá para nada, inflação pegando. Mas o que falam que existe de alternativa a isso foi muito pior. Lá o pessoal chegava, matava, se discordasse, matava você a sangue frio, né? Havia fome, né? A fome lá era maior que 33 milhões. Teve assassinato de não sei quantos milhões de pessoas. Então, assim, criar esse cenário de que, olha, aqui tá muito ruim. A gente não nega que tá muito ruim. Mas o que existe de alternativo, o que já existiu de alternativa, é ainda pior, né? Então, criar essas condições, né, para a burguesia é fundamental na perspectiva de tirar qualquer, né, possibilidade, né, ou querer minar as possibilidades da classe trabalhadora construir uma alternativa socialista. E acho que hoje tem ficado muito claro nos estudos, né, que tem surgido já com material, né, historiográfico que dá mais embasamento, é que houve muita distorção, né, de fato, e há muitas mentiras no que predominou como literatura nesse período do chamado fim da história, né? Porque agora, né, o fim da história que a gente falava da vitória, né, do capitalismo, né, sobre essas experiências socialistas. Agora, como o capitalismo está em crise, né, o próprio marxismo voltou a crescer no mundo, né? A gente pega a partir da crise de 2008, há uma procura por marxismo, né, por Marx, enfim, Lenin, Engels, né, tipo, e a própria pesquisa com essas bases teóricas no mundo todo. Você pode olhar isso, tanto a presença em currículo em algumas universidades, né, quanto a própria pesquisa tipo, na internet, quanto a própria produção, né, editorial nesses setores. Então isso tem permitido também desenvolver muito melhor o debate e o balanço, né, sobre essas experiências. Então esse papo do genocídio é uma propaganda anticomunista. Propaganda anticomunista.